Olá, alunos do sexto ano A e do sexto ano B. Então, vou explicar para vocês o sexto roteiro de língua portuguesa que trabalhou o tema gênero relato pessoal, tá? Então, nesse roteiro, iremos aprofundar um pouco mais no gênero textual relato pessoal. Para entender sobre esse gênero, iniciaremos com a leitura e interpretação do texto Banhos de Mar, da nossa grande escritora Clarice Lispector. Texto maravilhoso, lindo. Para muitos, a infância é a fase mais bonita da vida. Nela, geralmente, fazemos as primeiras descobertas com o prazer de quem acaba de chegar ao mundo. Até que ponto o que somos hoje ou o que seremos no futuro está relacionado com o que vivemos no passado? E esse roteiro tem como base a aula exibida no Centro de Midas do dia 30 de junho, gênero relato pessoal. Então vamos fazer a leitura do texto agora, Banhos de Mar, da nossa ilustríssima Clarice Lispector, escritora brasileira. Ótima escritura. Então vamos lá. Meu pai acreditava que todos os anos se devia fazer uma cura de banhos de mar. E nunca fui tão feliz quanto naquelas temporadas de banhos em Olinda. Meu pai também acreditava que o banho de mar salutar era o tomado antes do sol nascer. Como explicar o que eu sentia de presente inaudito em sair de casa de madrugada e pegar o bonde vazio, que nos levaria para Olinda, ainda na escuridão? De noite eu ia dormir, mas o coração se mantinha acordado em expectativa. E de puro alvoroço eu acordava às 4 e pouco da madrugada e despertava o resto da família. Vestíamos depressa e saímos em jejum, porque meu pai acreditava que assim devia ser, em jejum. Eu não sei da infância alheia, mas essa viagem diária me tornava uma criança completa de alegria e me serviu como promessa de felicidade para o futuro. Minha capacidade de ser feliz se revelava. Eu me agarrava, dentro de uma infância muito feliz, a essa ilha encantada que era a viagem diária. O mar de Olinda era muito perigoso. Davam-se alguns passos em um fundo raso e, de repente, caía-se num fundo de 2 metros, calculo. Outras pessoas também acreditavam em tomar banho de mar quando o sol nascia. Havia um salva-vidas que, por uma ninharia de dinheiro, levava as senhoras para o banho. Abria os 2 braços e as senhoras agarravam-se a eles para lutar contra as ondas fortíssimas do mar. O cheiro do mar me invadia e me embriagava. As algas boiavam. Oh, bem sei que não estou transmitindo o que significavam como minha vida pura esses banhos em jejum, com o sol se levantando pálido ainda no horizonte. Bem sei que estou tão emocionada que não consigo escrever. O mar de Olinda era muito iodado e salgado. E eu fazia o que no futuro sempre iria fazer. Com as mãos em concha, eu as mergulhava nas águas e trazia um pouco de mar até minha boca. Eu bebia diariamente o mar, de tal modo que queria me unir a ele. Não demorávamos muito. O sol já se levantara todo, e meu pai tinha que trabalhar cedo. Mudávamos de roupa nas cabinas, e a roupa ficava impregnada de sal. Meus cabelos salgados me colavam na cabeça. Então esperávamos, ao vento, a vinda do bonde para Recife. No bonde a brisa ia secando meus cabelos duros de sal. A quem devo pedir que na vida se repita a felicidade? Como sentir com a frescura de inocência o sol vermelho se levantar? Nunca mais, nunca mais, nunca. Então, esse texto maravilhoso da nossa Clarice Lispector. Então, quem foi Clarice Lispector? Um pouquinho sobre a escritora. Clarice Lispector, nascida em Checktilink no dia 10 de dezembro de 1920, foi uma escritora brasileira
nascida na Ucrânia. Ela é ucraniana. A família de Clarice sofreu a perseguição aos judeus após a Revolução Russa de 1917 e durante a fuga acabaram aportando no Brasil, quando ela tinha pouco mais de 1 ano de idade. Clarice Lispector começou a escrever logo que aprendeu a ler, na cidade do Recife, onde passou parte da infância. Falava vários idiomas, entre eles o francês e inglês. Cresceu ouvindo no âmbito domiciliar o idioma materno, o Yiddish. Então, Clarice Lispector, apesar de ter nascido na Ucrânia, ela cresceu aqui no Brasil, né, no Recife, propriamente dito. Essa escritora aqui é demais. Então vamos ao texto, ao estudo. O texto Banhos de Mar, ele pode ser considerado um relato pessoal. Então vocês observam que a Clarice aí ela está fazendo um relato da infância dela, de um fato que sempre acontecia lá na infância dela. O relato pessoal é um gênero em que o autor relata fatos marcantes que viveu ou presenciou. Qual que é o fato marcante destacado pela narradora no seu relato? O que ela fala aqui, ó, logo no início do texto, que todo ano ela fazia? No início do texto ela fala algo que ela fazia todo ano junto da família dela. Ela saía de Recife e ia fazer algo em Olinda. O que ela fazia lá em Olinda todo ano? Depois, quando e onde aconteceram os fatos? Tá lá no texto também. Quando aconteceram esses fatos? E onde? Qual o local? Né? A pergunta 2. Nos relatos é comum o emprego da descrição para caracterizar pessoas, lugares, objetos, etc. No relato lido, como era o Mar de Olinda? A narradora, ela relata, ela descreve como era o mar. Como que ele era o mar? Será que era um mar calmo? Será que ele era perigoso? Como que era o mar? Será que ele era salgado ou não? Como ela descreve aí o mar de Olinda? A pergunta B. Como era a paisagem que a menina via do bonde? Ela fala assim de uma paisagem quando ela já está no bonde. O que ela fala? Como que era o sol? O que ela sentia, né? No corpo ali, nos cabelos. O que ela estava sentindo? A pergunta C. A pergunta C é como era o pai da narradora. Essa informação está implícita no texto, não está às claras. Por quê? Você tem que voltar lá no texto e inferir a resposta. Ele acreditava em quê? No que o pai acreditava? E ela dá outra característica do pai. Será que ele era trabalhador ou não? Como que ele era? Tá? A3. Observa as palavras destacadas nesses trechos do texto. Mudávamos de roupa e a roupa ficava impregnada de sal. Meu pai acreditava que todos os anos se devia fazer uma cura de banhos de mar. E quando eu me lembrava de que no dia seguinte o mar se repetiria para mim, eu ficava séria de tanta aventura e aventura. Chegávamos em casa e só então tomávamos café. Vocês podem observar que nós temos algumas palavras destacadas aqui. Esses pronomes destacados referem-se à pergunta A primeira ou a terceira pessoa? Mudávamos de roupa. Meu pai. Chegávamos em casa
é a primeira pessoa ou a terceira pessoa? Quem que é a primeira pessoa? No eu, ali no singular, primeira pessoa do singular eu, e também nós, a primeira pessoa do plural. Terceira pessoa, ele no singular e eles ou elas no plural. Então, mudávamos. Refere-se a qual pessoa? A primeira pessoa ou a terceira? E esses verbos aqui em destaque? Mudávamos, ficava, chegávamos, tomávamos. Estão no pretérito, no presente ou no futuro? O que vocês acham? Em qual tempo que está? Será que está no momento do passado, no momento do agora ou no futuro? A C. Os pronomes e as formas verbais empregados nos trechos indicam que o narrador participa da história como protagonista ou como observador. Esse narrador aqui, ele está apenas observando a história, ele está narrando aquilo que ele está vendo, ou ele está participando? É um relato da vida dela aí, ela está participando. Então, vocês vão ter que identificar, tá bom? A pergunta 4 é de assinalar. Observe o emprego dos verbos invadir e embriagar no trecho. O cheiro de mar me invadia e me embriagava. Qual que é o sentido de um e de outro verbo no trecho? Aqui, ele não está no sentido denotativo da palavra, no sentido real, mas no sentido o quê? No conotativo, né? No figurado, no subjetivo, né? No pessoal. O que vocês acham que significa invadir e embriagar? Significa invadir é infestar e embriagar é embebedar, ou usurpar e absorver, ocupar e desvarar, ou tomar e arrebatar. Então, o que significa os verbos invadir e embriagar? No texto lido, a autora Clarice Lispector relata uma situação da infância que a marcou profundamente: os banhos de mar em Olinda em companhia da família. E você? Agora é uma questão pessoal. Há algum episódio em sua vida que tenha sido muito marcante? Aí vocês vão relatar. Tem algum relato? Tem algum fato, quer dizer, pessoal que marcou na vida de vocês? Aí vocês vão fazer o relato, tá? A produção textual. Então, resumindo aí para vocês, o que é o gênero relato pessoal? Pertence à tipologia narrativa, ele é escrito em primeira pessoa, né, o eu participando aí, narrando. Experiências pessoais, então ele narra experiências pessoais. Os verbos, eles tanto podem estar no presente ou no passado, no pretérito. Há muitas descrições de tempo, de espaço, de personagens. O diálogo é facultativo, não é necessário ter diálogo, tá? É facultativo. Apresenta fatos marcantes da vida da pessoa, já que é um relato pessoal. E onde que nós encontramos relato pessoal? Quais são os exemplos de suportes? Diários, boletim de ocorrência, blogs, livro autobiográfico, memórias, né? Literário ou autobiografia, jornalístico. E Dom Quixote de La Mancha é um relato pessoal, um exemplo aí, tá? Para vocês entenderem um pouquinho melhor, assistam a esse vídeo aqui, os gêneros diário e relato pessoal. Agora é sua vez. A partir da proposta a seguir, escreva também um relato pessoal conforme as orientações abaixo. Pense no perfil do seu leitor, empregue uma linguagem adequada ao perfil dos leitores, um relato apresenta episódios marcantes da vida de quem escreve, o tempo e o espaço são bem definidos, fatos ocorrem predominantemente no tempo passado, o narrador é protagonista, ele está participando da história, ele é o principal e, portanto, a maioria dos verbos e pronomes empregada na primeira pessoa é do singular ou do plural.
Há trechos descritivos, a linguagem é bem pessoal e subjetiva, geralmente de acordo com a norma padrão. Dê um título ao seu relato e compartilhe com seus colegas e amigos, né? E o público através de um podcast ou um vídeo. Estou esperando, hein? Quero podcast ou um vídeo do relato de vocês. O que vocês irão fazer? Procure em sua casa uma fotografia impressa ou digital em que você esteja em algum lugar com outras pessoas, familiares, colegas de escola ou amigos. Observe-a com atenção e embarque no túnel do tempo. Inspirando-se nela, relate as pessoas retratadas que estavam presentes naquele momento, de que evento você estava participando, o que falavam, do que riam, o que acontecia. Então, tudo a partir de uma foto de vocês, tá bom? Esse relato. A próxima atividade já é do fascículo Aprender Sempre, volume 2, o qual foi disponibilizado apenas de forma digital e responde às atividades junto ao roteiro. O texto abaixo é o capítulo O Livro Comestível, do livro A Reforma da Natureza, de Monteiro Lobato, um escritor ilustríssimo brasileiro. O narrador narra as aventuras de Emília e sua amiga Rã, que juntas decidem fazer muitas reformas no sítio. Neste capítulo, elas decidem reformar os livros e torná-los comestíveis. Leio para responder as 5 questões seguintes. Capítulo 9, o livro comestível. A maior parte das ideias da Rã eram desse tipo. Pareciam brincadeiras e isso irritava Emília, que estava tomando muito a sério o seu programa de reforma do mundo. Emília sempre foi uma criaturinha muito séria e convencida. Não fazia nada de brincadeira. Parece incrível, Rã, disse ela. Chamei você para me ajudar com a ideia na reforma, mas até agora não saiu dessa cabecinha uma só coisa aproveitável. Só desmoralizações. Isso não. A ideia das tetas com torneiras na mocha foi minha e você gostou muito. A da pulga também. Só essas. Todas as outras eu tive de jogar no lixo. Vamos ver mais uma coisa. O que acha que devemos fazer para a reforma dos livros? A Rãzinha pensou. Pensou e não se lembrou de nada. Não sei. Parece-me bem como estão. Pois eu tenho uma ideia muito boa, disse Emília. Fazer o livro comestível. Que história é essa? Muito simples. Em vez de impressos em papel de madeira, que só é comestível para o caruncho, eu farei os livros impressos em um papel fabricado de trigo e muito bem temperado. A tinta será estudada pelos químicos, uma tinta que não faça mal para o estômago. O leitor vai lendo o livro e comendo as folhas. Lê uma, rasga e come. Quando chega ao fim da leitura, está almoçado ou jantado. Que tal? A Rãzinha gostou tanto da ideia que até lambeu os beiços. Ótimo, Emília! Isto é mais que uma ideia, mãe. E cada capítulo do livro será feito com papel de um certo gosto. As primeiras páginas terão gosto de sopa. As seguintes terão gosto de salada, de assado, de arroz, de tutu, de feijão com torresmos. As últimas serão as da sobremesa. Gosto de manjar branco, de pudim de laranja, de doce de batata. E as folhas do índice, disse Emília, terão gosto de café. Serão um cafezinho final do leitor. Dizem que o livro é o pão do espírito. Por que não ser também pão do corpo? As vantagens seriam imensas. Poderiam ser vendidos nas padarias e confeitarias ou entregues de manhã pelas carrocinhas, juntamente com o pão e o leite. Nem precisaria mais pão, Emília. O velho pão viraria livro. O livro pão, o pão livro. Quem souber ler, lê o livro e depois come. Quem não souber ler, come, só sem ler. Desse modo, o livro pode ter entrado em todas as casas, seja dos sábios, seja dos analfabetos. Ótima ideia, Emília. Sim, disse esta, muito satisfeita com o entusiasmo da Rã, porque afinal de contas, isso de fazer os livros só comíveis para o caruncho é bobagem. Podemos fazê-los comíveis para nós também. E quem deu a você essa ideia, Emília? Foi o raciocínio. O livro existe para ser inutilidade. O livro existe para ser inutilidade na casa. Ora, tornando-se comestível, diminuímos uma inutilidade. E quando a gente quiser reler um livro,
compra outro, do mesmo modo que compramos outro pão todos os dias. A ideia, depois de discutida em todos os seus aspectos, foi aprovada. E Emília reformou toda a biblioteca da Dona Benta. Fez um papel gostosíssimo e de muito fácil digestão, com sabor e cheiro bastante variados, de modo que todos os paladares se satisfizessem. Só não reformou os dicionários e outros livros de consulta. Emília pensava em tudo. Então, extraído e adaptado do livro A Reforma da Natureza, do Monteiro Lobato. Questão 1. Emília deseja fazer a reforma dos livros com qual objetivo? Qual o objetivo principal? Variar o cardápio de comidas, fazer o livro chegar a todos, matar a fome dela e da rã ou acabar com todos os livros? Qual foi o objetivo da Emília aí, de fazer a reforma dos livros? 2. Sobre o cardápio que Emília e sua amiga Rã elaboram para o livro, é possível verificar que elas não gostam das comidas escolhidas, elas fazem um cardápio com comidas americanas, elas inventam um cardápio de comidas brasileiras ou o cardápio inventado não mata a fome do leitor. 3. Sobre as participações da amiga Rã na reforma dos livros, nota-se que todas as ideias para reformar os livros são elaboradas pela Rã. A Rã não elabora nenhuma ideia para se reformar dos livros. No início, a Rã não deseja mudar os livros, mas depois muda de ideia. Ou D. A Rã acha que os livros comestíveis irão engordar todos os leitores. 4. Emília diz a Rã que as ideias para a reforma vieram do raciocínio e que o livro foi feito para ser lido. Isso significa que Emília era esperta e sabia a importância da leitura para a imaginação. B. Emília pensa que os livros não servem para nada, só ocupam espaço. C. Emília acha que a leitura dos jornais estimula o raciocínio e a criatividade. D. Emília não valoriza nenhum livro e quer só transformá-los em comida. 5. Por que Emília não reformou os dicionários e livros de consulta? Essa questão, a resposta está implícita. Lembra que a Emília, ela transformou os livros em comida, livros de capítulo, tá? Porque são livros grandes e pesados. Então, por que a Emília não reformou os dicionários e livros? Porque são livros grandes e pesados, porque eles já eram livros comestíveis, porque eles não são livros importantes ou porque geralmente são muito usados. Qual será? 6. Inspirado no texto acima de Monteiro Lobato, vamos entrar neste jogo de imaginação e da literatura? Imagine que você vai criar um livro comestível de literatura contendo uma boa história. Como será esse livro? Preencha os itens abaixo, pois eles irão ajudar você a imaginar o projeto desse livro. Vocês que irão criar agora um livro comestível. Quem será o possível público leitor desse novo livro? Que história irá contar nesse livro? E qual o objetivo do livro? Será que é divertir, ensinar, instruir? D. No livro da Emília, as partes do livro comestível eram formadas por diferentes tipos de comida e bebidas. A partir dessa mesma ideia, imagine e escreva abaixo qual o sabor de cada parte do seu livro. A capa, o índice, os capítulos, a contracapa. Qual vai ser o sabor de cada parte aí do livro de vocês? Como será que ficará, hein? E onde este livro poderia ser vendido? Então, onde vocês acham que esse livro de vocês, livro comestível, aí, poderia ser vendido? Bom, então, qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, espero ter ajudado vocês, tá bom? Então, espero assim que vocês tentem fazer, tá? Não está difícil, bem facinho, bom? Obrigada, pessoal!